Eu queria perguntar para os dois aqui, temos aqui um especialista em cartas paulinas e a Ruth também, que é uma excelente debatedora e professora. Vocês conhecem Gaia Afrânia? Contexto de Corinto? A pergunta é para vocês dois, para Samuel e para Ruth. Não. Não, conhece, Samuel? Não. Pois é, esse é um problema, porque 1 Coríntios capítulo 14, verso 34... Não, peraí. Vamos lá. Isso aqui é um debate... Caraca, eu consigo prever tudo que vai vir aqui. Eu não vi esse vídeo até hoje. Não sei que vídeo é esse. Mas eu vou prever pra você agora aqui, ó. Profeta. Iago, profeta das nações. Vou fazer uma dança profética já. Esse é um debate sobre ou pastorado feminino ou um tema correlato. Começo aqui. Já que é 1 Coríntios 14, não é? Tá discutindo assuntos ali. Ele cita Gaia Afrânia. Essa Gaia Afrânia, ela era... Eu não lembro se ela era esposa de alguém importante, não tenho essa memória, mas ela era uma pessoa que se metia muito nas reuniões, nas decisões do Sinédrio Romano. E aí, baixou-se uma lei, né, pra lidar com o fato de essa mulher se meter demais, interromper demais as reuniões e tudo mais. Algumas pessoas entendem que quando Paulo proíbe que mulheres falem, se expressem publicamente no culto lá em 1 Coríntios 14, isso faz uma referência ao caso de Gaia Afrânia, em que, na verdade, as mulheres não deviam ficar interrompendo, atrapalhando e tudo mais. Então eu presumo que ele vai levantar isso como um argumento pra dizer que Paulo proíbe que as mulheres se expressem ali em 1 Coríntios, no sentido de que elas não podiam ficar interrompendo o culto, atrapalhando e tal, se metendo demais e coisas assim, que não é nada ontológico, não é nada que perpassa as culturas sobre o papel das mulheres no culto. Então ele deve ser o cara que é a favor de pastorado feminino, os outros dois aqueles que são contra. Profético aqui, tá? Não vê esse vídeo, vamos ver agora. Paulo vai dizer, na verdade, é um pouquinho mais pra frente, né? Quando ele fala sobre a lei. Agora, peraí, antes aí de você ver se minha profecia aconteceu, eu já quero fazer meu primeiro comentário aqui, tá? Antes de assistir. Meu irmão, se isso não é ansiedade, é loucura. É uma postura, não sei quem é esse rapaz, não sei quem é. Eu ia usar um termo mais forte, usar um termo mais leve, porque não tem pra quê. Vamos lá, eu vou deixar de ser cearense um dia. Vou usar um termo mais leve. É uma postura descortês. Eu ia dizer outra coisa mais pesada. É descortês, é mal educado. É mal educado. Você tá num debate teológico e você mandar uma dessa assim, mas vocês conhecem Gaia Afrânia, do contexto de 1 Coríntios? Conhecem? Assim, eu conheço porque eu escrevi recentemente um livro sobre esse texto. Se eu não tivesse escrito Igrejas que Calam Mulheres recentemente, que tem um capítulo inteiro em que eu discuto pastorado feminino, eu não tava afiado. É só porque eu tô afiado mesmo, só porque eu pesquisei. Mas ninguém tem a obrigação de conhecer todos os personagens históricos relacionados aos contextos de textos bíblicos. É mais educado você, você conhece o caso de Gaia Afrânia foi... Aí você já explica. Você perguntar, joga um personagem obscuro do mundo antigo. Aí você conhece, fulaninho, do texto e tal. Cara, assim, é um show-off desnecessário. Eu sei que a cultura de debate é a cultura de destruir o adversário. Isso aqui é destruir o adversário. Mas eu acho que isso aqui é uma parada, assim, desnecessária mesmo. Pra começar. Mas vamos lá. Olha o que ele diz. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Que lei é essa? Essa lei aqui, na verdade, segundo A.T. Robertson, é uma lei que foi feita no templo de uma mulher que morreu no ano 48 a.C., chamada Gaia Afrânia. Qual era o objetivo aqui? Essa mulher interrompia tanto o sinédrio que eles colocaram uma lei. Ela era esposa de Licínio Bátio, e ela interrompia fazendo perguntas que não estavam pertinentes ao tema e à pauta dentro dos sinédrios e das casas onde geralmente estavam se ensinando alguma coisa. E aí, com base nesse comportamento, eles criaram uma lei para poder regular todo tipo de comportamento avesso que estivesse ali atrapalhando a liturgia do culto. Tanto é que a palavra lalém, aqui, ela deveria ser traduzida como tagarelar, ou seja, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido tagarelar, no contexto da lei de Gaia Afrânia. Então, acho um argumento ruim, tá? Primeiro, porque a tradução tagarelar é uma tradução complicada ali, certo? Não é a única opção de tradução. Você vai ter outras opções de tradução e tagarelar não parece ser a principal. Tanto que nas nossas bíblias em português eu acho que nenhuma segue tagarelar. E em segundo lugar, é muito estranho pegar o caso de uma mulher do século I, se eu não me engano, antes de Cristo, pegar uma legislação local relacionada a ela, em um contexto romano que não era Corinto. Vou até pesquisar aqui, Gaia Afrânia foi de onde? Gaia Afrânia. Deixa eu ver, século antes de Cristo, ela era esposa do senador Linício Búquio, morreu em 48 a.C. Onde é que ela era? Ela era de Roma, tá? Ela era da região de Roma. E o caso dela estava atrelado muito a tribunal, tá? Ela era tipo uma advogada, levava muitos casos ao tribunal e tudo mais, aí surgiu essa lei. Para mim, é uma coisa extremamente improvável, em termos de contexto, que uma lei que foi baixada localmente em Roma para lidar com uma mulher que era tipo uma advogada informal, digamos assim, vai ser o contexto que Paulo tá usando para se referir às mulheres na igreja de Corinto, basicamente um século depois, sem
criar nenhum contexto específico. Achar que a lei ali não é lei do Antigo Testamento, mas lei... não sei, hein? Acho esse argumento fraquíssimo. E aí a gente observa ainda o seguinte, verso 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem ao seu próprio marido. A expressão interrogar mostra que o verbo falar do verso 34 está diametralmente ligado à questão de tagarelar. Por quê? Porque as mulheres interrompiam o culto, interpelavam os cultos, assim como foi o caso de Gaia e Afrânia, que eu acho que, né, deveriam ter estudado, trazendo esse dado para o debate. Como é que a pessoa vai em Coríntios e não sabe qual é a lei aqui que tá falando, né? Ah, não, aí é isso aqui, não sei, hein? Não sei. Porque ele tá dando um argumento fraco e sendo arrogante no argumento fraco. Isso pega, viu? Você ser arrogante no argumento fraco é difícil. Como é que você vai em Corinto e não sabe a lei? Porque, cara, é uma lei romana, porque não há lei em Corinto. Corinto tava debaixo do Império Romano? Tava, mas era uma lei muito específica. Que é extremamente improvável que Paulo esteja se referindo a uma lei como essa. Agora vamos lá, ele tá nesse argumento aí do tagarelar, em 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui meu Logos, abrir aqui o meu bom e velho Logos, 1 Coríntios 14. Qual verso que ele estou? 36? Deixa eu ver. Aqui, que as mulheres se conservem caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. A palavra aqui é lalém, né? Vem de laléu. Aí eu vou dizer, ó, essa palavra, não preciso nem consultar meu Logos aqui, porque eu sei disso aqui decorado já, tá? É a palavra mais básica do grego para o ato de falar. Eu vou abrir aqui o Lounaida, que é meu léxico favorito, só por desencargo de consciência, mas ele fala, ó, laleu, falar. É isso. Falar. Tá aqui a melhor tradução. To speak or talk, né? Falar, com a possibilidade de implicação de uso mais informal, né? Falar de forma mais informal. To speak, to say, to talk, to tell. Né? Contar, falar, expressar. Sequer existe a ideia de tagarelar dentro do domínio semântico principal de Laléu. Aqui, tá? Então, ó, esse argumento de que a Paulo tá falando de tagarelar é um argumento gramaticalmente ruim. Eu tinha dito que não é a melhor tradução e tal. Pô, eu vou corrigir aqui agora que eu conferi. É uma tradução claramente errada. Tentar traduzir ali por Laléu tanto que quando Paulo fala de silêncio, é a mesma palavra que ele usa para quem fala em línguas. Então quem fala em línguas não pode tagarelar? É isso que ele tá querendo dizer? Não tem nada a ver com isso, certo? Então assim, é um argumento fraquíssimo. Mas aí a gente observa que a expressão aqui é eperotatosan, que seria nesse caso interrogar, o verbo interrogar, e aqui também o adjetivo aisron, que seria a palavra vergonhoso, mostram que Paulo está totalmente no contexto. Então, o que Paulo... Do contexto do quê, mano? Paulo está totalmente no contexto do quê? Está proibindo aqui as mulheres de ensinar na igreja? Não. Porque se ele estivesse impedindo as mulheres de ensinar, ele não colocaria o verbo lalém. Claro que ele colocaria. Lalém é só falar. Lalém é a palavra falar. Fala. Esse é o verbo. Lalém, laléu. Cara, essa parada que me deixa às vezes intrigado, sabe? A impressão que eu tenho é que as pessoas que falam, que mais querem usar grego na internet, não sabem grego, cara. Tá difícil isso aqui, viu? É um erro, oh meu Deus, asqueroso, terrível, matem esse homem. Não, nada disso. É um homem de Deus, provavelmente. Mas a galera se mete nos debates, cara, com uma... É porque ele tá sendo arrogante, ele tá sendo, como é que vai em Corinto e não entendeu? Eu não sei nem quem é com quem ele tá interpelando aqui. Mas é uma postura muito ruim. Não sei quem é essa pessoa também, então não vão dar hate no caba. Mas ele tá sendo muito arrogante a partir de um grego muito deficitário, tá? Se ele tivesse impedido as mulheres de falar, ele colocaria o verbo lego. Se tivesse impedido as mulheres de responder, colocaria o verbo eipen. Se tivesse impedindo as mulheres de ensinar, colocaria o verbo didaskon. Mas... Não, cara, não. Isso é uma visão muito rígida do domínio semântico das palavras. Paulo poderia ter usado outras linguagens. Se ele usasse lego, não é? Tem um sentido mais de dizer, ou então laléu, não é? Laléu não tem necessariamente o sentido de tagarelar. Não sei onde é que esse cara tirou isso. Não é isso que os melhores léxicos que a gente tem vão argumentar, não. Mas ele tá proibindo as mulheres de tagarelar. Tá no contexto da lei, tá no contexto de interromper e tá no contexto de ser vergonhoso e não aprender com seu marido. Complicado, viu? Complicadíssimo. Como é que eu lido com esse texto? Para mim, falar tá atrelado em 1 Coríntios 11 e 14 com o discurso público, certo? De autoridade pastoral dentro da igreja. Falar tá atrelado a essa expressão pública de ensino. Paulo poderia ter usado didasco? Poderia. Mas Paulo poderia ter usado didasco também em 1 Timóteo. E Paulo também fala que não permite que a mulher fale, né? Usa a mesma expressão. Pra mim é cansativo, viu? Ruim. Argumentos ruins. Como é o costume.